Esta semana, João Miguel Tavares sente-se nebuloso para falar da comissão de inquérito ao caso BES e das muitas histórias mal contadas. Pedro Mexia declara-se impedido, como Dilma, no Brasil, e Ricardo Araújo Pereira confessa-se efeminado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Presidente da República arquivou uma petição que defendia a demissão de Passos Coelho por causa das dívidas do Primeiro-Ministro à Segurança Social. Uma semana marcada pela demissão do Diretor-Geral da Autoridade Tributária, depois de notícias de uma alegada lista VIP de contribuintes, notícia desmentida pelo Governo, mas confirmada, entretanto, por uma gravação revelada pela revista Visão. Boa revista, e começamos precisamente por aqui, embora seja preciso dizer que estamos a gravar antes de se conhecer o resultado das audições no Parlamento ao Secretário de Estado Paulo Núncio e ao Diretor-Geral de Missionário. O que há de grave, ou de mais grave neste caso, João Miguel Tavares? Este é um caso muito curioso, porque parece-me que ele é simultaneamente compreensível e inadmissível. Não é uma coisa que costuma acontecer muito. Queres começar pelo compreensível ou pelo inadmissível? Vamos começar pelo compreensível. Olha, como a infidelidade conjugal. Uma infidelidade conjugal. Muito bem, Pedro Mexia, é mesmo isso. Exato. Portanto, é o fisco e a infidelidade conjugal. Eu não percebo a parte do inadmissível. Queres que eu comece por qual? Não, isto há uma parte que é completamente inadmissível. Queres que eu comece pelo inadmissível? Na conjugalidade. Não, eu já estava a tentar entrar na matéria de fundo. Ok. Então, inadmissível ou compreensível? Não, compreensível. Não, o compreensível de facto, nós descobrimos, aliás, já tínhamos essa experiência cada vez que fomos a uma repartição de finanças, eu já fui algumas vezes, é que qualquer funcionário do fisco tem acesso a qualquer coisa de todos os contribuintes portugueses. E, portanto, temos, para todos os efeitos práticos, milhares e milhares de funcionários que conseguem saber qual é que é a carreira contributiva desde o Sr. Ricardo Araújo Pereira ao Sr. Presidente da República. Quer dizer, eu sou o arralé, eu sou o extremo mais baixo deste... Então, não há nada disso. Vinha agora ao povo. Até o Presidente da República. Vinha agora ao povo. Não, pelo contrário, estava a descer na pirâmide. Ricardo Araújo Pereira, Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho, e vinha por aí abaixo até chegar a mim próprio. Sendo assim, tudo bem. E isso, evidentemente, levanta problemas práticos, não é? O problema era se houvesse uma lista P de people e não uma lista VIP. Porque é só a very important people. Mas essa parte é a parte compreensível? Essa é a parte compreensível porque isso coloca um problema prático. É evidentemente que em alturas como essa... Essa não é a parte incompreensível? Não, essa é a parte compreensível no sentido da exigência de... É preciso algum controlo, porque a partir do momento que há milhares de pessoas a acederem à informação, que supostamente é sigilosa, se nós ainda acreditamos que deve existir um sigilo fiscal... Mas aqui e que não se trata disso. Aqui trata-se de alertas que foram construídos para figuras específicas. Certo. Essa é a parte que depois rapidamente se torna inadmissível. Ou seja, o que é compreensível é... Senhores do fisco, é evidente que aquilo tem que ser mais controlado. Claro. Se existe um sigilo fiscal, não pode existir milhares de pessoas em qualquer repartição de finanças que possam aceder àqueles dados que obviamente deviam ser sigilosos. E eu tenho um amigo primo que é jornalista, gosto muito dele, então quer saber onde é que estão os rendimentos do Sr. Pedro Passos Coelho? Vamos almoçar a falar da acupuntura e tal. Aqui está. Não é? Portanto, é evidente que aquilo tem que ter algum controle. O que é inadmissível, e passa do compreensível para o inadmissível, é evidente que o Sr. Cavaco Silva, o Sr. Pedro Passos Coelho, o Sr. Ricardo Araújo Pereira não são mais do que qualquer pessoa do povo. Não é? Quer dizer, eu também tenho direito a proteger o meu sigilo fiscal como o Sr. Padeiro ou o Sr. Manel da Esquina. E, portanto, essa lista... dita dessa forma, colocada daquela maneira, obviamente que não pode existir. Agora vamos transformar isto em política. Pedro Mexia, o secretário-geral... O secretário-geral dos Assuntos Fiscais disse que rejeitou qualquer responsabilidade do Governo nesta matéria e Passos Coelho foi aliado ao Parlamento dizer que não havia lista nenhuma VIP. Afinal, parece que se confirma que há mesmo eu acho que a lista sugiro VIP. Aos professores do ensino secundário que nos estão a ver que utilizem para aquelas rubricas nos testes leia e comente o seguinte texto, estas 3 linhas do texto do secretário de Estado, do diretor-geral. Do missionário. Quando ele diz: ao não ter informado a tutela destes procedimentos e estudos internos, a tal lista VIP, para ter
por ter involuntariamente contribuído para criar uma percepção errada para a existência de uma alegada lista de determinados contribuintes, coloco o meu lugar à disposição. Claro que esta carta não é uma carta dirigida à tutela, é uma carta dirigida à imprensa, também para salvar a face do governo, mas há tantos alegados, há tantos o que isto pode parecer... Há aqui responsabilidade política, é a questão que se põe neste momento. Bom, o que foi dito no primeiro momento, o que soubemos no primeiro momento foi que havia uma percepção de que havia que existia uma excessiva facilidade no acesso aos dados fiscais, nomeadamente de figuras, que eles dizem figuras políticas imediatizadas, coisa que eu acho bastante diferente. Eu tenho muito interesse nas finanças dos detentores de cargos públicos, porque sabemos como elas mudam por causa dos cargos públicos, não tenho interesse nenhum nas finanças de um ator ou de um futebolista, não me interessa nada. Portanto, acho que as coisas não são semelhantes. Terá havido uma medida discutida internamente e pelos vistos aplicada, de que se vigiava particularmente essas pessoas, até porque começaram a aparecer casos mediáticos. E depois há 140, acho que são 140 processos disciplinares que alegadamente estariam ligados a funcionários que indevidamente, isto tem que ser os alegados todos, com os alegados e com os advérbios de moda, etc., teriam tido acesso a esses dados. E depois ambos os responsáveis que se demitiram e o secretário de Estado, por maioria de razão, dizem que uns dizem que isto não estava em funcionamento, outros dizem que mesmo que estivesse em funcionamento não tinha sido comunicado ou autorizado, outros diziam que não estava em funcionamento, mas que tinha criado a ilusão de que estava em funcionamento e, portanto, isso fazia-se efeitos mentais nas pessoas de que estava em funcionamento. Portanto, este texto de admissão é um texto muito bom porque isto é sempre uma catástrofe, seja qual for o conhecimento. Aqui que é grave. O mais grave de tudo é, evidentemente, do ponto de vista hierárquico e do ponto de vista do Estado, é se o Governo, nomeadamente o Secretário de Estado, Paulo Núncio, tinha conhecimento, a probabilidade dele saber disto, eu diria que é bastante elevada. Tinha conhecimento, tinha sido informado, tinha autorizado, etc. No momento... Mas há uma gravidade acrescida que no momento em que... o Paulo Núncio, o Secretário de Estado, estava informado. E há uma gravidade acrescida neste caso, que é que aparentemente ele começou a ser levantado após virem cá para fora as histórias das notícias da Tecnoforma e dos dados de Pedro Passos Coelho. Ou seja, isto não começa por acaso. Há uma motivação política que de repente levanta e a responsabilidade política? As orelhas ao fisco. Bom, o que tem acontecido é que as responsabilidades políticas, pelo menos neste governo, nunca têm sido dos ministros. Nos casos mais sérios do que falámos... Na Justiça, na Educação. Quem é que se demitiu? Foram diretores gerais, funcionários, subalternos. Portanto, dá-me ideia que é isso que pode vir a acontecer neste caso, mas não sabemos porque, evidentemente que isto, a partir do momento em que nós estamos a falar, vai ter desenvolvimentos muito rápidos, mas com o que sabemos agora, não é crível, não é credível. Ou pelo menos é provável que se mantenha que isto seja neste ponto. Gostava de fazer parte da lista VIP de contribuintes, Ricardo Araújo Pereira? Não tenho a certeza, Carlos, porque eu ainda não percebi. Ricardo Araújo Pereira é um VIP. Muito obrigado, Carlos. Agradeço-lhe e... É normal que fizesse parte mas a questão da lista VIP. Qualquer lista VIPs. E se calhar faz. Normalmente o tratamento VIP serve para quê? Serve para as pessoas entrarem mais depressa, serem colocadas mais à frente, na primeira fila. Portanto, se aplicando ao pagamento de finanças, será pagar mais depressa, ser o primeiro a pagar? Nessa medida não me interessa assim tanto. Prefiro estar naquela lista do Passos Coelho, ser o último a pagar com 5 anos de atraso. Não sei como é que se chama essa lista, mas eu gostava mais de pertencer a essa. Agora, tem sido curioso acompanhar este caso, porque a lista VIP não existia no domingo, na terça passou a existir. A Visão, que é realmente uma excelente revista, digam o que disserem, quer dizer, prova que a lista existe. Agora, eu creio que só saberemos
se Paulo Núncio sabia ou não da existência da revista, da lista, quando a revista Visão provar que Paulo Núncio sabia da existência. É normalmente assim que Paulo Núncio sabe das coisas. E, portanto, ele só admitirá que sabia quando a Visão disser que ele estava informado. Isto vai ter desenvolvimentos. O caso da lista VIP de contribuintes vai certamente ainda dar muito que falar. Agora, a distribuição das pastas ministeriais por esta semana, e o Pedro Mexia quer ser ministro da banhoca. E a quem é que quer dar banho, Pedro Mexia? Não ao cão, porque não vou entrar no despique verbal. Mas há canzoada ali. Há canzoada. Porque eu achei que... Vai dar banho ao cão. Não vai dar banho à canzoada. Quero falar do causídico encarregado da defesa de José Sócrates. Do causídico, porque eu previ desde o princípio, não era difícil prever, outras pessoas também disseram que José Sócrates, à medida que fosse falando, ia aumentar o tom e ia começar a dizer coisas que, a certa altura, perdia o controle verbal. Que um advogado o faça é menos normal. E ele até agora tinha optado por uma persona, não sei se é persona, se não conheço o senhor, mas por uma figura mais ou menos sorna, irónica, fazer-se desentendida, fazer-se de cansado e tal, e que funcionava muito bem, aliás, é difícil de entrevistar e saiu-se bem em várias entrevistas por causa disso. Agora aqui entra num estilo completamente diferente. Aqui é o advogado João Araújo, depois de saber que o tribunal decidiu, uma vez mais, manter Sócrates na prisão, não gostou que houvesse jornalistas a fazerem aquilo que os jornalistas normalmente fazem. Perguntas. Minha senhora, desampara uma loja. Doutor João Araújo, sempre o problema com a CNTV. A senhora devia tomar mais banho, que cheira mal. Sempre o problema com a CNTV, doutor. Vem aqui às 3 da tarde ouvir a decisão. Doutor João Araújo, acha normal ter este tipo de comportamento? Oh, minha senhora, já lhe disse para me desamparar a loja. Senhor doutor João Araújo, não quer então comentar? Não falo consigo. Epá, esta gajada mete-me nojo. Vamos ver esta portas atrás, esta canzoada. O advogado de Sócrates, incomodado com a canzoada ou com a gajada, percebe as razões para este incómodo, Pedro Mexia? Eu percebo as razões para um advogado se sentir incomodado com certo tipo de pressões, de abordagens. Percebo que não gosto das coisas que o Correio da Manhã escreve, percebo que ele não fala, que não queira falar, ou que não fala com um determinado jornal. A senhora vai tomar banho que cheira mal, canzoada, não sei quem mais, não parece linguagem normal de um... linguagem de animal feroz. Não me parece linguagem... Não, mas a ferocidade dos arguidos, ou dos suspeitos, ou seja o que for, ou dos detidos, é normal porque estão em causa eles próprios. Um advogado deve ser um advogado, aliás, vê-se aliás, o perfil british do outro advogado mantendo sangue frio, que é uma coisa que um advogado também deve manter e aguentar. Se não quiser falar, não diz nada. Pode até dizer o jornalismo que o senhor faz ou que a senhora faz é uma vergonha. Agora, este tipo de linguagem, infelizmente, nós sabemos que este tipo de linguagem se tornou não apenas comum entre advogados, mas foi um tipo de linguagem que até bastonários, não tão grave como esta, mas se fizesse um estudo do abastardamento da linguagem dos bastonários da Ordem dos Advogados na última década e meia, veríamos que não é por acaso que se chega aqui. Neste caso há aqui um problema de liberdade de expressão. Ele também tem o direito de dizer estas coisas, não é? Além do mais, ele podia ter utilizado o argumento de António Costa, que então a senhora aparece meio atrás de um pilar. Porque ela estava atrás de um pilar. Quem é que pode reclamar, neste caso, mais legitimamente o direito à liberdade de expressão, João Miguel Tavares? Não acho que o senhor tenha cometido nenhum crime. Eu não conheço as regras da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados ameaçou instaurar um processo, não sei se já instaurou. Aí pode haver determinadas regras de conduta. Mas o Correio da Manhã apresentou uma queixa, presumo, uma queixa-crime contra o advogado. Sim, pode ser que sim, mas isso o Correio da Manhã, entre Sócrates e o Correio da Manhã, também já se pôs ali um ping-pong em termos de processos que eu, se estivesse no lugar do Correio da Manhã, não colocaria, certamente. Aquilo que ele fez é uma coisa de uma deselegância espantosa, mas não acho que seja um crime. O senhor foi simplesmente grunho. Naquele caso, foi grunho. Mas ser grunho não é alguma coisa que também deve ter que ser punida por lei. Sim, agora, se isso começa a ser ilegal, eu próprio posso ter dificuldades. Olha, está aqui montes de gente que ainda vai pagar atrás das grades. Agora,
Acho que aquilo também é desespero. E isso convém sublinhar. Acho que ele está de cabeça perdida pela simples razão que ele percebeu que tinha perdido. Esta semana perdeu 2 processos. Mas aquele era o que contava. Aquele era o que contava. Sim, o do habeas corpus? Eu acho que sim. Aquele do habeas corpus, para ele, na cabeça dele, era o que contava. E, portanto, aquilo é uma derrota. Então, como é que ele vai... Se ele fica perdido, cabeça perdida, com a interposição de recursos ou de incidentes processuais, seja o que for, imagina se ele perde o caso no fim. O que é que ele faz? Harakiri? Não sei o que é que ele faz. Sabes, se me estás a perguntar a opinião, eu tenho uma certa mal vontade em relação ao preso número 44. Mas o preso número 44... Quando tu tens uma defesa completamente baseada... Não é isso. Não está em causa aqui. Estávamos a falar dele estar de cabeça perdida por ter perdido o habeas corpus. Quando tu estás a estruturar toda a tua defesa em technicalities, que é neste momento o campeonato em que estás, é porque obviamente tu percebes que estás a perder. Aliás, porque a relação... Perdem recursos, perdem processos e ganham recursos, ganham processos. E o Ricardo, que também gosta muito de jornalistas, Carlos, já teve alguma vez vontade de mandar um jornalista lavar-se? Não, porque eu sou uma pessoa que... Eu tive, aliás, a oportunidade de escrever sobre este tema, que é um tema que me é caro, porque eu considero, de facto, que a atividade de abominar jornalistas é uma atividade digna, é uma atividade que merece ser tratada de outra forma. Este senhor veio dar mau nome a uma atividade muito nobre e válida. Isto de começar a fazer considerações olfativas sobre as outras pessoas, para já, eu, aliás, como já tive a oportunidade de registar, fazia falta uma auditoria externa independente aos sovacos desta jornalista para que nós possamos perceber se este senhor é mentiroso ou se é só inconveniente. Enquanto essa... Lá está. É estes problemas que nos causa este tipo de incursão, não é? Por este tipo de observações. Faria diferença se houvesse... Vocês querem mimir por aí? Eu quero, porque agora dá a sensação que é um enólogo de jornalistas e olha, o buquê desta... muito sensível. O buquê desta jornalista... Mas porquê ficar pelo buquê, não é? Por exemplo, dizer, esta jornalista é desagradável ao toque, a senhora está muito áspera. A senhora tem um sabor esquisito. Por exemplo, quer dizer, a partir do momento em que os... Um advogado dizer a senhora tem um sabor esquisito era muito bom. Não, repara, a partir do momento... Escansão de jornalistas, a partir do momento em que é possível pormos os sentidos... É capaz de haver advogados que pudessem dizer em certas circunstâncias. E acho que não faltará, enfim, intercâmbio entre jornalistas e... Intercurso. Exato. E causídicos. Ou cãozídico, que é como eu creio que agora devia chamar-se este. Porque, repara, a canzoada e o cãozídico. Sim, e o cãozídico. A partir do momento em que se torna podia possível... Podia ser uma tira de BD. Sim. A partir do momento em que se torna... Cãozídico e a canzoada. A partir do momento em que agora é possível fazer considerações deste tipo, quer dizer, nada impediu aquela jornalista, a não ser o bom senso e uma presença de espírito maravilhosa, de dizer, sim, mas o senhor parece um sapo, por exemplo. Quer dizer, já que estamos a entrar por considerações desse tipo, eu acho que isso, e contrariamente ao que é meu hábito, eu deploro, neste caso, que o debate... esteja a descer de nível. Normalmente é uma coisa que me agrada. Aqui não, porque acho que o essencial, que é realmente se os jornalistas fazem ou não fazem um bom trabalho, se criam ou não criam uma realidade fictícia distorcendo factos, isso é mais interessante. Agora, a que é que cheiram, por amor de Deus? A que é que eu cheiro a seguir a estar 2 horas a jogar à bola? Não queiram saber. O Pedro Mexia fica ministro da Banhoca. Agora, o João Miguel Tavares quer criar o cargo de ministro da 41ª, que se distingue, presumo, do da 40ª e do da 42ª. Distingue-se, certamente. Não fui eu que estive a contar. 41ª quê? 41ª greve do metro de Lisboa desde 2011. E quem é que tem estado a contar? Quem esteve a contar foi o Jornal I. O Jornal I esteve a contar e disse 41 desde 2011. Eu tenho notado. E o meu médico de família também. Tu andas muito de metro, não é? Eu ando, sim, eu só ando de metro e, portanto, tenho que ter algum cuidado extra em falar destes temas, porque pode haver sempre um senhor maquinista... Metro de Lisboa. Metro de Lisboa. Nós somos ouvidos noutras partes do país com metro, como Mirandela. Exatamente. Parece que paga menos. Parece que aí metro de Lisboa é aquele que paga mais. 41 é um número muito respeitável. Mas a única coisa que... Eu já não sei mais o que dizer sobre este tema, porque eu já tentei explicar que isto é um caso em que os únicos que pegam são os utentes, porque
Os trabalhadores fazem greve e a administração fica toda contente porque, como aquilo é uma exploração deficitária, quanto mais tempo aquilo tiver parado, menos prejuízo dá nas contas. Portanto, para todos os efeitos, aqueles dois senhores que estão envolvidos numa guerra ganham os dois. O pobre do utente é aquele que se lixa. Mas eu queria só fazer um pedido, que é esta coisa da greve a tempo parcial, é que alguém me tem que explicar, porque é um tema que eu acho que ainda não está devidamente abordado, que é isto da greve? É como na canção do Sérgio Godinho, das 6h30 às 7. É isso, mas qual é o tempo mínimo para fazer greve? Mas espera aí, tu podes fazer uma greve de 10 minutos, é legal fazer greves de 10 minutos? Já houve caso, não sei se é em Portugal, mas já houve caso de prisioneiros que se consideravam prisioneiros políticos e que fizeram greves de fome de 48 horas, por exemplo. Eu já fiz uma, porque estava muito gordo ainda. Mas não lhe chamei uma greve de fome. É greve de larica. Chamei-lhe uma dieta muito radical. Mas uma greve de fome de 48 horas é uma infâmia para Gandhi. É isso. Greves a tempo parcial. Tipo, imagina, tu, por exemplo, eu podia estar de greve neste programa só quando falas, mas depois quando estás a ouvir já não estavas a fazer greve. Isso é possível ao mesmo tempo e depois só corta aquele bocadinho do salário. Portanto, o pessoal faz greve durante a hora de ponta para chatear toda a gente, mas aquilo depois só bate 3 horas. Ao menos façam greves ao homem. É o apelo que eu queria deixar. Olha aqui, greves ao homem. Só para saber, destas 41 greves, tu és contra quantas? Eu sou contra... De modo geral, todas. Mas sobretudo... Não, para mim, greves a sério são greves no mínimo 3 meses em que há porrada com a polícia. Certo. Isso sim, e são greves a sério. Piquetes a sério. Tudo abaixo disso parece-me fraquito. Mas chegar à greve parcial já é chegar à mariquice da greve. E a greve é uma coisa respeitável, que é mineiros, que é gente que diz eu acredito nisto e estou aqui até ao fim a lutar. 41 greves em 4 anos 3 horas. Dá mais ou menos 10 greves por ano, ou seja, quase uma greve por mês. Há 2 meses de interregno, mas... mais ou menos é uma greve por mês. Que ilações é que tira disto, Ricardo Araújo Pereira? Que as condições de trabalho destes trabalhadores não devem ser boas. Quer dizer, eu não conheço nenhum trabalhador que faça greve por gosto. O João Miguel... Mas também não sei se eu simpatizo a fazer uma greve... Podemos combinar. Até ao fim deste ano, vocês estavam com atenção às páginas de sociedade e de economia, e tu trazias-nos para o programa uma greve que concordasses e tu trazias-nos uma greve de que discordasses. Seria um belo momento televisivo. Eu vou-te recordar que depois da TSU porque vocês têm um ponto de partida falta de memória automática. Depois das medidas da TSU, e houve uma primeira greve geral com a qual eu disse, esta greve geral acho completamente legítima, estás a protestar contra uma coisa que realmente vai afetar o teu nível de vida. Agora, 41... Acompanhaste as preocupações do João Miguel Tavares nesta matéria? Eu li a crónica em que o João Miguel Tavares descrevia o exercício físico forçado, benéfico, mas forçado que fez. E por causa destas greves todas... Ao contrário de vocês, não eu não acompanho porque eu trabalho em casa e venho para o Governo de Sombra de Boleia. Portanto, a greve afetou-me menos e, portanto, estou menos queixoso. Mas não consegues extrapolar? Eu raramente extrapolo. Mas não achas que é mais interessante comentar a greve a partir do ponto de vista que é em que medida é que ela afeta a minha vida do dia-a-dia? Eu sou contra analisar a greve desse ponto de vista. Justamente não afeta particularmente a minha vida do dia-a-dia, portanto seria um bocadinho estranho eu estar a... Certo. Tenho a sorte de viver no centro de Lisboa e de me locomover aos sítios onde preciso a pé. E, portanto, a pé? Aos sítios onde preciso. Tanga. E de táxi. Ah, bom. E do Uber? Quando é que isso foi criminalizado? Não é só do Uber. Quando é que isso foi criminalizado? Bom. Tu és um burguês que se locomove individualmente. João Miguel, terei todo... Eu gosto de utilizar a minha linguagem de esquerda para atacar os privilégios da burguesia. Terei todo o gosto em fazer a minha declaração pedonal, semanal, sobre todos os sítios onde eu me locomovo. Sim. Pedro Mexia, durante a próxima semana vai andar com um pedómetro. Vou andar com um pedómetro. E deve. Pedómetro sou muito mal. Mas trago-te um pedómetro. Está bem. Combinado. Acompanha as preocupações, já tinha perguntado isto, não tinha, portanto já estou aqui. Não acompanho. Não percebi ainda se... E a Ricardo Araújo Pereira não concorda. Eu acho que o João Miguel tem que estabelecer uma fasquia a partir de 12 greves. É demais. Sou contra. Quantas greves é que a mim basta aquilo, perceber o que é que eles, de modo geral, estão a defender.
E greves a tempo parcial acabem com isso. Pelo menos um dia, está bem? Um dia. Tu estás a 3 horas não é greve. Nunca se consegue andar de metro. E agora? Agora de vez em quando consegue-se andar de metro porque eles fazem a greve parcial. Também não estás contente com nada. Pronto, temos agora um ministro da 41ª, e é a primeira vez que temos um ministro com este cargo, o João Miguel Tavares, enquanto o Ricardo Araújo Pereira, ou melhor, o Ricardo quer ser ministro do Ricardo. Isso não será um bocadinho autocentrado? Acaba por não ser redundante na medida em que é outro Ricardo. Quer então tratar de um outro Ricardo? São diferentes ricardices. Por causa de um certo... Podes citar Sá Miranda. E um rigno desafio. Exatamente. E um por causa de mais ou menos recomendável que tu. É um Ricardo que é recomendado na capa do Diário de Notícias. Eu nunca fui. Isto tudo por causa de um certo Miguel. Miguel Sousa Tavares disse na capa do Diário de Notícias... Ele não disse na capa, ele disse. Mas eles puseram na capa. Realmente, pormenorzinhos. Disse que o Ricardo continua a ser o melhor banqueiro português. Eu pensei que era o Ricardo Araújo Pereira. Quando li aquilo, tive... Quando se diz o Ricardo... O Ricardo. És tu. Sim. Mas e atenção... Ou o ex-guarda-redes da Seleção Nacional. Exatamente. Mas até já isso já foi. Até depois. O meu contributo para a banca não foi tão desastroso, apesar de tudo. Embora eu também tenha perdido algum dinheiro lá. E não achas então o Ricardo o melhor banqueiro? Passou pela vida. Vamos lá ver. Eu não acho realmente que o banqueiro que está em liberdade apenas porque pagou 3 milhões de euros à Justiça seja o melhor. Se o melhor banqueiro é o que está em liberdade apenas porque pagou uma caução de 3 milhões... estamos numa situação trágica. Se o melhor banqueiro é aquele que, após as auditorias verificaram que havia indícios de atos dolosos de gestão ruinosa, eu quer dizer, sou forçado a entender, por causa disto, quando o Miguel Sousa Tavares diz que ele é o melhor banqueiro português, que aquela equipa de seguranças israelitas que anda agora com o Ricardo Salgado serve apenas para proteger as pessoas de lhe irem dar os parabéns. Eu sei que é isso, é desagradável ter os fãs, é só para proteger dos fãs. Por amor de Deus, eu já sei, sou ótimo, um excelente banqueiro, estou farto de parabenizações. Há alguém da Mossad que me possa ajudar com isto? E vieram 2 motelões para realmente rechaçar... Já foram embora, atenção. Já foram? Acho que sim. Não sei. Para rechaçar todos esses fãs. Portanto, leu com gosto essas declarações. Muito gosto. Até porque logo 2 dias depois saiu a segunda metade da auditoria. A dizer outra vez, pois é verdade, em relação ao território português já tínhamos dito, mas também há aqui gestão ruinosa na relação com Angola. Que título daria a Ricardo Salgado enquanto banqueiro, João Miguel Tavares? Eu, tendo em conta aquilo que diz nos 2 pedaços da auditoria já divulgados, não seria nada bom. Não seriam palavras bonitas. Embora é verdade, mas isso já é como jornalista e homem que gosta de ler histórias. Eu gostava um dia de ler um livro sobre a família Salgado e a família Espírito Santo e a maneira como tudo aquilo se interliga. Eu sei que já há livros, já há bastantes livros. Não. Mas eu quero um para perceber, ou seja, porque para perceber a relação entre aquelas pessoas, entre aquelas centenas de pessoas, porque isso de facto é curioso. Ou seja, quais são as responsabilidades do resto da família em tudo aquilo e tentar perceber até que ponto realmente Ricardo Salgado sentia ou não que tinha ali algum dever para com o resto da família. Mas tendo em conta aquilo que é a auditoria por um lado e aquilo que tem sido a comissão de inquérito do BES, não me deixa assim muito repousado, porque parece que ele já não tem muitos amigos, incluindo dentro da própria família. Portanto, até por esse lado ele falhou em toda a linha. Ele veio dizer outra vez à Comissão que ele sabe que até os anos que lhe restam de vida vão ser gastos a lutar pelo seu bom nome. E vão ser certamente, e acho que o bom nome nunca conseguirá ser recuperado. Mais do que isso, porque o bom nome é que sim, não é só o bom nome, não é? Então, quer dizer, toda a gente está à espera menor que o senhor mais dia menos dia vá parar dentro da cadeia. Mas realmente eu também estou interessado nesse livro sobre a família, porque pelos vistos... Olá, família, não é? Sim,
Mas quando se pertence à família Espírito Santo, mesmo por afinidade, como é o caso de Sousa Tavares, ele pode não se tornar um Espírito Santo, mas é um anjinho. Aparentemente. Ainda se podem elogiar as competências de Ricardo Salgado, de Pedro Mexia? Eu acho que isto vale para todos os implicados, neste caso como noutros casos. Vale para Bava, vale para Granadeiro e vale noutros casos que têm havido em Portugal, sei lá, com políticos, com autarcas, etc. A regra é sempre a mesma. Há um lado do sucesso político, profissional, empresarial, etc., que, em geral, tem sempre alguma dose de mérito, e depois é preciso investigar se o sucesso foi adquirido por métodos fraudulentos. Mas não me parece, por mais que seja evidente e fácil agora simplesmente atacar Ricardo Salgado, que tem aparentemente feito muito para merecer as dúvidas e os ataques, mas algumas dessas pessoas fizeram coisas na vida e tiveram méritos nas suas áreas. É mais estranho ter sido Miguel Sousa Tavares que eu tenha dito, porque já sabemos, por causa da questão da ligação familiar, e dele por causa disso não ter querido falar, agora ser forçado a falar, etc. Mas não me parece que, assim como há políticos que se revela que são ou que foram corruptos ou que cometeram atos ilegais e que manifestamente deixaram obra positiva, acho que uma coisa não apaga tudo o que fizeram. Agora, não sabemos, e num caso de um banqueiro, é muito fácil que o que tiveram de bom e de sucesso possa ser manchado pelos meios pelo qual lá chegaram. Isso é o que vamos saber. O Ricardo fica ministro do Ricardo, mas não ele, o outro, e vamos continuar mais ou menos no mesmo tema, tentando decifrar porque é que o João Miguel Tavares se declara nebuloso. Foi por ter voltado a chover esta semana, João Miguel Tavares? Na sala 6 do Parlamento, sim. Quer falar da comissão de inquérito ao caso BES? Sim, houve mais gente que passou por lá. Passaram mais uns figurões. Sim, mas há sempre uma pessoa que é sempre divertida cada vez que fala, que é o Sr. Ulrich. Para já, eu tenho a melhor consideração do modo geral do que o resto dos banqueiros portugueses, embora eu também... Portanto, para ti o melhor é o Fernando. Mas eu também o meu banco é o BPI, portanto, pode ser... Mas é uma espécie de clubite bancária? Não, eu acho que o Sr. Ulrich tem mais graça do que os outros no modo geral. Ele parece-me claramente competente. Graça tem Richardi. Sim, mas Richardi está no outro campeonato. Mas o Ulrich só falou agora... É assim meio... É tipo um gajo coisa mexido do banco. Aguenta. É uma espécie de Jorge Jesus da banca. Sim, exatamente. É uma espécie de JJ da banca e tal. Mas o que é giro é que, apesar dele ter dito coisas como aguenta e tal, coisas, enfim, de alguma insensibilidade, neste momento, não só por aquilo que acontece a Ricardo Salgado, mas também por outras coisas das quais vamos falar, a gente simpatiza com o Fernando Ultraric. Não, simpatizamos. Quer dizer, eu não simpatizei com tudo o que ele disse. Acho que há uma parte que foi muito importante no depoimento dele, porque desmonta uma certa sonsice que o Governo está a querer assumir neste caso, que ainda por cima é uma sonsice paradoxal, porque se me perguntarem qual foi a coisa, eu, enquanto votante, eu fui votante do PSD nas últimas eleições, qual é, enquanto eu votante do PSD, mais me orgulho de ter votado PSD? Eu vou-lhe dizer, foi na opção pelo Fundo de Resolução. É a coisa que eu acho que o Governo fez melhor ao longo destes anos. E eles estão a dizer que foi sem querer. E eles dizem que não foram eles. Sem querer. A coisa, o gesto que eu acho mais admirável neste tempo, é verdade que nós nunca chegaremos a saber se eles tinham ou não alguma alternativa, podiam não ter, e portanto aquilo seria uma coisa inevitável. Mas seja como for, aquilo que eu posso dizer é o meu país hoje mudou e para melhor. Eu digo, é o Fundo de Resolução. E é uma coisa que eu digo, nós não tivemos nada a ver com... a intervenção no BES... A intervenção no BES. E eles dizem, nós não tivemos nada a ver com isto, é o Banco de Portugal. É uma mentira que eu acho descaradíssima. E o Sr. Ulrich, aliás, veio também desmentir Vítor Gaspar, noutra mentira, lamentei muito, apesar de ser um famoso apresentador de grandes livros. Vítor Gaspar aí, não me convence de facto. Eu gostei na Wikipédia, em Vítor Gaspar, é famoso apresentador. A dizer que, isto do BES e do GES, eu falei com muita gente enquanto eu era Ministro das Finanças e ninguém me disse que estava ali um grande problema. Ora, o Rich desmentiu e eu acho que não tenho grandes dúvidas que o Rich tenha razão. Resolução, tu que és versado em alguma teologia também, Exato. Sabes que na teologia
diz que se fizermos o bem, mesmo que por más razões, o que conta é o bem que fizemos. Conta é o bem que fizemos. E é verdade que é um bem que fizemos. E aí, é aí que eu me distanciei do Sr. Ulrich, é porque ele bate no fundo de resolução, aliás, bateu com alguma graça, dizendo e se fossem vocês, agora o PS ia à falência e era o PSD que andava a pagar as dívidas e o PCP, como a nós nos está a acontecer. E ele disse também que com aquela decisão se estava a brincar, que o Governo estava a jogar à roleta com o sistema financeiro português. Exatamente. E aí veio Paulo Portas e que disse também a coisa mais interessante, provavelmente, que eu ouvi dizer nos últimos 4 anos, porque é totalmente verdade. Quem andou a brincar, andou a jogar à roleta com o contribuinte português foi a banca nos últimos anos. Isso é Perante estas duas afirmações, gostou mais de ouvir Paulo Portas ou Fernando Henrique? Ricardo Araújo Pereira. Eu fiquei tranquilo, não é? Porque fiquei a saber que... E tenho razões para acreditar que são ambas verdade. Quem é que andou a jogar à roleta com quem? Os dois andaram tudo na jogatana. É só uma frase de Jerónimo de Sousa. Os banqueiros andaram na jogatana, na especulação. E o Governo também andou em jogatanas e em joguinhos de bastidores. E isso é engraçado, quando Fernando Henrique vem dizer que avisou Vítor Gaspar... E Vítor Gaspar tomou medidas na altura, quer dizer, pelo menos comunicou o caso ao Banco de Portugal, porque no dia seguinte, 24 horas depois do Fernando Henrique ter falado com o Vítor Gaspar, foi contactado pelo Banco de Portugal, diz que avisou a Troika e a Troika borrifou-se, é mesmo o termo económico técnico, borrifou-se nessa informação. Isso é outra coisa curiosa, é a Troika ter estado cá e não ter dado conta de que havia um elefantezinho na sala e portanto, fiquei... para mim, o ponto alto das comissões de inquérito, quer da de Fernando Henrique, quer da de Paulo Portas, foi quando Paulo Portas acusou José Magalhães de ter sido stalinista. Creio que enriqueceu o debate muito. Também falou de lã e de tosquias. Sim, eu acho que é o tipo de argumento que revela que alguém está empenhado em discutir aquilo que verdadeiramente interessa. Estás a ser injusto. E eu sou... eu nunca me apanho a gás a defender muitas vezes Paulo Portas, mas aí ele estava a ser atacado com a questão dos submarinos, que eu acho que é uma questão onde ele deveria ter estado afundado mais do que esteve bem abaixo do pescoço. Como é da natureza dos submarinos. Como é da natureza dos submarinos, portanto, mas de facto não era aquilo que se estava a discutir ali. Não, mas repara, a sequência de acontecimentos é José Magalhães pergunta-lhe... tendo em conta aquele, como é que se chamava o senhor? Abel Pinheiro, não é? Por causa dos sobreiros, era um Pinheiro que estava metido nos sobreiros, não é? E o Abel Pinheiro e tal tinha para não haver misturas. Tinha uns contactos com o BES, é ou não verdade que há um contacto próximo do CDS com o BES de há muito tempo? E a resposta de Paulo Portas é outra pergunta. E o PS não? Não, mas não foi isso que foi perguntado. Parece-lhe credível a versão de Paulo Portas de que a 31 de julho não sabia da intervenção que aconteceu no BES a 1 de agosto? Muito credível por 2 razões. Em primeiro lugar, porque, como se sabe, há falta de comunicação entre o Governo e muitas vezes os ministros sabem... Não é a primeira vez que Paulo Portas e o CDS, nomeadamente, se queixa de saber coisas tarde demais ou quase pela comunicação social. Além do mais, e para citar um momento memorável do cancioneiro popular português, 31 de julho é o melhor dia para saber, porque depois entra agosto. Portanto, como diria aqui em Barreiros, de facto é um ótimo dia para saber das coisas. Ficámos, assim, a saber porque é que o João Miguel Tavares está com esta nebulosidade toda, enquanto o Ricardo Araújo Pereira confessa sentir-se efeminado. O que é que está a acontecer, Ricardo Araújo Pereira? Já não te lembravas? Disseste agora, é verdade? Não te lembravas de sentir-se efeminado? É uma coisa que uma pessoa geralmente costuma lembrar-se, mas em ti é tão normal que tu nem notas. Quer desabafar connosco? Sim, vou querer... Atenção, trata-se aqui de um engenhoso jogo de palavras. Quer dizer que ainda não é hoje que vai confessar problemas de masculinidade? Não, guardaremos isso para uma próxima ocasião. Não, é preciso uma pessoa estar muito segura da sua masculinidade para se apresentar em público e dizendo que se sente efeminado. Estamos no domínio do trocadilho. Sim, portanto. Temos que dizer FMI como Passos Coelho, que diz o FMI. E dizendo o FMI, então conseguimos ver efeminado. Eu estou efeminado porque acompanhei com interesse as declarações do senhor do FMI. O senhor Subir esteve cá e disse que a economia vai descer. Disse ele. Disse que neste momento há um crescimento
um pequeno crescimento da economia, mas que o mérito é da conjuntura internacional, não me custa acreditar, e diz que está desiludido com as reformas estruturais, parece que não foram feitas. Aquele guião do Paulo Portas, que era ótimo, mas nunca foi filmado. Acho que infelizmente não o filmaram. Acontece muito no cinema português. É que ele tinha 2 passos e o que foi aplicado foi o que estava... Foi as entrelinhas Foi a entrelinha. E então o senhor subir lá, mesmo já em relação a este ano, ele não está muito entusiasmado, diz que o crescimento vai ser de 1,2, quando o próprio Presidente da República já previu uns sólidos 2, porque ele é fã do governo, e como toda a gente já percebeu. Portanto, basicamente o FMI o que veio dizer, o FMI foi no ajustamento não resultou. Portanto, depois destes anos todos, essa parte saltaste basicamente é isto. Basicamente o que eles disseram foi: houve estes anos todos de esmifrar as pessoas. As reformas essenciais não foram feitas. Há agora um crescimento residual que é culpa da conjuntura internacional. E a seguir vamos voltar a cair porque nada foi feito. Isto foi entendido como um puxão de orelhas ao Governo e o Ministro da Economia sugeriu que aquilo que o FMI quer é atenção. O FMI tem de dizendo que o Fundo Monetário Internacional faz a sua prova de vida com relatórios como este. Não há dúvida nenhuma que o FMI tem duas... Não, desculpa, vai dizer certeza. Tu dizes o pôs. O FMI, não há nenhuma dúvida. Alguém que tem... diz ainda o pôs, nem a Carmelida Pereira já. Digo eu pôs. Mas já não existe. Ainda existe. Existe, senhor. Concorre sempre. Peço desculpa à Carmelida Pereira. E como o senhor é muito simpático. O FMI, ou FMI, certo, tem 2 rubricas regulares, que é a rubrica Orelhas de Burro e a rubrica Perdoa-me. Mês a mês há relatórios, entrevistas ou declarações em que eles dizem uma de 2 coisas nos países intervencionados. Seus escalões não fizeram o que tinham que fazer e, portanto, estivemos aí a trabalhar e foi em vão. Ou então, desculpem, apertámos demais e vocês estão em desastre social. Quantas vezes neste programa já discutimos um destes 2 tipos de relatórios e entrevistas ou declarações de dirigentes do FMI? Constantemente. Portanto, é verdade. Há um lado de prova de vida. Mas, né? Querem atenção? Não sei se é atenção, mas há ou então é um problema de esquizofrenia, porque querem mais e menos. Não querem. Realmente estão a conseguir esmifrar. É preciso fazer mais do que esmifrar. Não conseguiram fazer mais do que esmifrar, mas parabéns porque estão a conseguir esmifrar. Pires de Lima veio dizer que já não tem idade para puxões de orelhas. Com a sua larga experiência em matéria... De puxão de orelha? Não, isso não sei. Em matéria educativa. Sim. Até que idade é que diria que é a idade para puxões de orelhas? Que é no governo? Eu acho que o próprio Pires de Lima ainda podia levar alguns, com certeza. Aliás, corria ao governo todo. E com o senhor subir... ali com o dedinho nas orelhinhas do membro do governo. Convém recordar que o pobre do senhor subir foi aquele que já não apanhou o Vítor Gaspar. Ele, quando chegou, já estava Paulo Portas e com Maria Luísa Albuquerque, mas sobretudo Paulo Portas responsável pelas relações com a Troika. E Paulo Portas, como nós podemos ver pelo maravilhoso trabalho que ele fez no documento para a reforma do Estado, estava simplesmente a fazer ali umas encenações para FMI ver. E, portanto, há ali um lado de grande frustração do Sr. Subir que eu acompanho inteiramente. Eu só tenho, aliás, pena que em Portugal continental e ilhas adjacentes não exista ninguém, nem nenhum partido que tenha o discurso do Sr. Subir, porque eu queria votar nele. Ou seja, eu por mim, o Sr. Subir, se ele pudesse, se quiser nacionalizar e formar um partido, eu voto nele, porque as críticas que ele vai fazer é exatamente as críticas que devem ser feitas ao Governo. Não reformar então, o suficiente, não fez o suficiente, está a perder uma oportunidade. Como partido e concorrer às próximas eleições? Por mim? Não, depende de quem. Novos. Não, o problema é que também há muitos FMIs, como aí estava o Pedro a dizer com razão. Pronto, já sabemos que o Ricardo Araújo Pereira está muito efeminado, mas é só um trocadilho, não há problema. Não se preocupem. Senhoras, podem dormir em paz. Pedro Mexia, confessa-se impedido. Qual é o seu impedimento, Pedro Mexia? Sim, impedido porque se fala do impeachment. Não acho que não é nenhuma palavra. Como é que se diz em português?
impugnação. Não, deve ser uma destituição, não sei. Ser impedido é um termo da... Militar. Da tauromaquia. E também da tauromaquia. Impedido, não é? Então pode ser. Ele tem assim um ar bovino. Isto é a propósito da... Um bocadinho a Dilma tem um bocadinho... Foi um pouco. É pá, Entregaste no registro da canzoada. Foi uma arranjada. Não, é um físico um bocado cilíndrico. Eu tenho às vezes aquele cachaço, eu fico a pensar... Está a pirar. Não tem técnica. Não, eu não ia falar do físico de Dilma, mas... Sou a única pessoa que sonha em espetar uma bandarilha no cachaço de Dilma Rousseff. Realmente? Não, isso há muitos brasileiros. Isso há muitos brasileiros. Há uma onda de contestação com manifestações enormes. Porque depois do mensalão, todos estão lembrados do mensalão, daquele esquema de compra de votos que chegou às mais altas esferas do PT, do Partido dos Trabalhadores e da Casa Civil do Presidente Lula. Felizmente Lula não sabia de nada. Nunca tinha ouvido e agora... Dilma, que aparentemente quando tinha chegado, tinha conseguido afastar uma série de ministros e havia aquilo que eles chamam a ficha limpa, não é? de políticos e deputados sobre os quais não há suspeita, agora tem o petrolão. Porque há uma... Lava Jato, porque há uma, exatamente, há essa investigação judicial que é Lava Jato. Lava Jato, que agora, mais uma vez, descobriu que está tudo na mesma. Que continua a haver... grande surpresa. Financiamento ilegal do PT e que há uma ligação entre a Petrobras, uma das maiores empresas brasileiras, não sei se não é maior mesmo, a relação entre políticos, empresários, etc. E Dilma, e grandes manifestações, tem havido grandes manifestações no Brasil, uma taxa de impopularidade muito grande, e Dilma a isto responde que a corrupção é uma senhora idosa que não poupa ninguém e está em todo lugar. Ou seja, os outros também já fizeram? Só que curiosamente, os outros eram no mesmo partido dela. Não todos. Aliás, há casos de corrupção no PMDB, no PSDB, há casos de corrupção nos outros partidos e há casos de corrupção em todos os partidos. Estás a esquecer da superioridade moral do PT. Mas a superioridade moral não existe. Portanto, nem tomo. Existe, mas eu não ligo isso como critério. O PT está há muitos anos, mudaram de presidente... E os casos continuam a ser quase a papel químico. E as pessoas dizem, e lá está por causa daquilo que falámos há bocado, então, mas o PT não fez muito pelos brasileiros, e a Bolsa Pobreza, e a Bolsa Família, não sei o que mais. Com certeza, mas não é isso que nós estamos a discutir. Isso é um conseguimento real que o PT fez, que depois se pode discutir em vários pontos. Outra coisa é, sentaram-se à mesa das negociatas de uma forma absolutamente imperial. Uma frase a cada um, consegue entender... Como é que isto deu a volta tão rapidamente depois de Dilma ter sido eleita há pouquíssimo tempo? Reeleita? Chama-se mega aldrabice. É por isso. E um poder judicial independente e ativo. Sim. Acha que Dilma pode vir a ser obrigada a sair pela porta dos fundos, Ricardo Araújo Pereira? É possível. É possível. A porta dos fundos não é nada mal. Não, mas... Teria a sua graça. Ter sido eleita há apenas 3 meses e estar à beira da porta dos fundos é curioso. E de maneiras que muitas vezes diz-se, isso é que é curioso, é que a descolonização não foi bem feita. Agora, que injustiça! Que injustiça! Só a dizer que às vezes se diz a descolonização não foi bem feita. Agora, que ninguém repreenda a nossa colonização. Porque realmente a herança que nós deixámos em países como o Brasil, a maneira como eles tomaram ao pé da letra o nosso talento para a corrupção e para a falcatrua, deve aquecer o coração de todos nós. É chegada a altura dos decretos e o Pedro Mexia... Portugal. O Pedro Mexia podia aparecer com uma bandeirinha daquelas... Exatamente, um pinozinho. Um pinozinho, mas aquilo pica. O Pedro Mexia decreta que se aprecie, que aprecie-se. Aprecie-se, porque o que aconteceu foi, falámos aqui neste caso, talvez por causa de António Costa agora estar na ribalta nacional e não apenas no programa de televisão e na Câmara de Lisboa, o escrutínio sobre a Câmara tem sido maior e falámos aqui daquela questão da isenção de taxas urbanísticas ao Benfica e que teve os votos contra na Assembleia Municipal, da oposição toda, e de Helena Roseta, com quem aparentemente a união se quebrou e agora parece que o MPT está ali disponível para fazer o jeito. E porquê? Porque o Departamento, agora, depois disto, o Departamento Jurídico da Câmara veio dizer que há um problema nesta decisão que a Câmara tomou, é que não inclui uma fundamentação jurídica clara
e uma quantificação da despesa, que eu acho que são problemas relevantes. E o António Costa mandou a decisão de volta ao Departamento Jurídico para apreciação. Aprecie-se, então. O João Miguel Tavares decreta Kalitiri. Eu não faço ideia, não sei. Isso foi o Google Translator. É grego. E é boa sorte, supostamente. É supostamente boa sorte em grego. É só para dizer, eles estão a precisar tanto, porque imagine-se, aquilo parece que não está a correr não tem os mal. cofres cheios. E as ideias, eles não têm os cofres cheios. E as ideias espetaculares do Siguiza parece que não estão a funcionar, para a minha grande surpresa. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta monopólio. Monopólio, sim. Mas isso a edição, uma rendição ao capitalismo. Tive um acesso de apreciação do monopolismo. Estou um grande apreciador do monopolismo. Porquê? Porque o jogo Monopólio, não a versão local, mas a versão mundial, inclui agora a pós-pressão popular, porque quando a causa é nobre o povo mobiliza-se, não vale a pena. O povo português juntou-se e disse, é uma vergonha Lisboa não constar da versão mundial do Monopólio. E agora é a terceira zona mais cara, é Lisboa, mas acho que... Isso já tínhamos percebido. Exatamente, mas acho que vem lá nas regras da Majora que para jogar o Monopólio agora e comprar Lisboa tem de se ter passaporte angolano. Mas atenção, os jogadores que quiserem têm de levar esse utensílio. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.